Olá, tudo bem? Eu, como tenho feito nos últimos vídeos, quero começar pedindo a vossa ajuda para fazer crescer este canal, que você considere se inscrever se ainda não fez, partilhando os vídeos nas redes sociais, dando o seu like se gostar e o dislike se não gostar, e deixando os seus comentários, que eu respondo a todos, e para mim é fundamental os seus comentários, não só porque ajuda a crescer o canal, mas também porque me ajuda a perceber se a mensagem que eu transmito está a chegar às pessoas da melhor forma. Bom, neste vídeo eu quero falar sobre dois temas. Um tem a ver com a inflação e que é algo que as pessoas comentam, mas que se demonstra conhecer muito pouco como o processo do cálculo da inflação é feito. E outro tem a ver com questões relacionadas com o mercado e a forma como o mercado tem reagido mal, em prejuízo dos seus clientes e como, no meu entender, se você tem alguma ideia de investir, como você deveria fazer. O meu ponto de vista, você segue se quiser. Então, em relação à inflação, eu quero explicar o seguinte. Em todo o mundo, a questão da inflação é uma questão mais ou menos pouco compreendida, porque normalmente é apresentado um valor da inflação. Por exemplo, a inflação este ano está em 5%. E algumas pessoas reclamam que, para elas, a sensação que elas têm é que a inflação é maior do que aqueles 5%. E aquelas que têm a sensação de que ela até pode ser menor do que os 5%, essas não se manifestam. Então, com isso, cria-se a ideia de que a inflação os valores apresentados para a inflação são essencialmente errados. E isso é tanto mais evidente quanto maior o nível de desigualdade que existe no país. E nós vamos compreender porquê que esse nível de desigualdade elevado, e o Brasil está entre os países mais desiguais do mundo, afetam a percepção que as pessoas têm da inflação real. Porquê? Porque quando se apresenta o número da inflação, embora muitas vezes até se fala de a inflação para os mais pobres, a inflação para os mais ricos, a inflação por grupos de produtos, as pessoas normalmente não dão muita atenção a isso. Elas se focam no valor da inflação. Então, quando se diz, por exemplo, que a inflação é de 5%, elas esperam que o impacto da inflação nas suas contas seja de 5%. E isto não necessariamente é assim. Porquê? Porque a inflação é calculada por grupos de produtos. Há especialistas e eles não fazem isso. Depois as pessoas, quando têm a percepção que a inflação é maior do que aquela, eles sentem uma inflação maior do que aquela que é anunciada, elas tendem a achar que estão a ser enganadas, que o Instituto é mal intencionado. E, na verdade, o IBGE no Brasil, que é quem faz esse estudo da inflação, é um instituto muito bem considerado ao nível internacional. Nenhum país do mundo contesta os valores da inflação que são apresentados no Brasil, independentemente do regime político, da ideologia que está no poder. Agora, então e porquê que as pessoas têm uma percepção diferente da inflação? Porque a inflação não impacta da mesma forma as pessoas consoante a classe social em que elas se encontram. Porquê? Quando a inflação é impactada, sobretudo, por exemplo, pela rubrica de alimentos, ela vai impactar muito mais as contas das pessoas das classes sociais mais baixas, que são aquelas
em que a parte maior do seu orçamento vai para essa parte. Assim como, por exemplo, para os transportes públicos, como o ônibus, como o metrô. Então, por exemplo, as escolas, curiosamente, os preços das escolas tendem a já não ter um impacto tão grande. Porquê? Porque como a maior parte das pessoas das classes sociais mais baixas têm os filhos em escolas públicas, esse impacto, quando afeta mais, por exemplo, a nível da escola, são as classes sociais mais altas que sentem maior impacto, porque são elas que têm os filhos em escolas privadas e quando a mensalidade sobe, elas sentem um impacto maior do que das pessoas das classes sociais mais baixas. Além disso, tem outra questão. É que quanto menos o rendimento das pessoas, maior a percentagem da receita que é consumida. Por isso que, por exemplo, o Brasil tem outra distorção muito grande, que é o facto de o sistema tributário brasileiro tributa sobretudo o consumo. E isso prejudica sobretudo os mais pobres. Porquê? Porque se a pessoa tem uma renda, vamos supor, de 5.000 reais por mês, e que já é uma renda, eu escolhi 5.000 reais porque é aquele valor que o Estado resolveu não cobrar a partir do ano que vem, não cobrar imposto de renda. Portanto, é porque se o Estado entende que 5.000 reais é um valor que não deve cobrar imposto de renda, ele está a assumir que esta seria uma renda mínima para a pessoa ter um certo nível de conforto para viver. Muito bem. Então a pessoa que ganha 5.000 reais, muito provavelmente 100% ou muito próximo de 100% daquilo que ela ganha, ela vai acabar por consumir. E vai consumir, sobretudo, naqueles bens que eu acabei de citar: alimentação, transportes. Agora, então o que acontece? Se a inflação for de 5%, mas ela foi impactada, sobretudo, por este setor, porque pode acontecer que haja deflação, ou seja, inflação negativa, ou seja, os preços caíram em alguns setores, e inflação noutros. Por exemplo, quem é que se está a queixar neste momento da alta da inflação? Não são os mais pobres. São, sobretudo, as classes sociais mais abastadas. Porquê? Porque, em relação àqueles produtos que impactam mais as contas dos mais pobres, não houve inflação. Na verdade, em muitos produtos até houve deflação. Os preços estão, neste momento, mais baixos do que estava, por exemplo, no anterior governo. Então, no anterior governo, as classes sociais que estavam mais penalizadas eram as classes sociais mais baixas, essas reclamavam mais, essas iam aos supermercados e mostravam os preços de produtos e se indignavam com a subida do preço desses produtos. As classes sociais mais abastadas, essas não estavam nem aí, porque o impacto da alimentação nas contas dela é muito, muito reduzido. E depois, conforme a renda sobe, é uma menor percentagem da renda que é impactada pela inflação, porque a pessoa ganhando mais, ela vai constituir mais poupança. Por exemplo, uma pessoa que ganha 5.000 reais e gasta 5.000 reais, num caso como no Brasil, em que o imposto incide sobretudo sobre o consumo, quer dizer que 100% da renda dela foi impactada pela inflação. Ou 100% da renda dela pagou o imposto. Já uma pessoa que ganhe, por exemplo, 10.000
e gasta os mesmos 5.000, apenas 50% da renda dela foi impactada, porque os outros 5.000 ela, por exemplo, ou colocou no banco, numa renda fixa, ou investiu no mercado de ações, e inclusivamente pode até ter aumentado os seus ganhos de forma passiva, por exemplo, se ela apostou, por exemplo, no mercado de ações, num cenário em que a bolsa está em crescimento, a bolsa está a subir. Quem fez isso não só foi menos impactado pelos custos da inflação e dos impostos, como se beneficiou dos ganhos que o mercado de ações lhes proporcionou. Então, temos aqui já duas situações que mostram como uma mesma inflação impacta de forma diferente e a percepção das pessoas é diferente. Agora, vocês querem ver uma coisa curiosa? Qual o setor que mais impacta a inflação para os mais ricos? São o setor de serviços. Por exemplo, são as pessoas das classes sociais média, média alta e alta que têm, por exemplo, empregados para elas. Então, quando o Estado fixa o valor do salário mínimo e dando ganho real de salário mínimo, essas pessoas vão ser mais impactadas pela inflação. Porque essas pessoas, passando a ganhar mais, os serviços passam a custar mais caros. Por exemplo, também são essas pessoas que fazem mais turismo. Mais uma vez os serviços. Tem os hotéis, tem os restaurantes. Se a renda do trabalhador sobe, se o trabalhador passa a ganhar mais, os custos desses serviços sobem. Então o que acontece? Então quando a gente vê hoje algumas pessoas a se queixar que a inflação não é real, porque diz que é 5%, mas na verdade ela, e algumas, no caso do vídeo que eu publiquei, algumas pessoas que até citou alguns exemplos de setores em que o custo subiu. Por exemplo, eles falavam lá dos setores da saúde e educação. Agora, a saúde e a educação impacta sobretudo quem? Quem tem um plano de saúde e quem tem os filhos em escolas privadas. Porque aqueles que não têm capacidade financeira para ter um plano de saúde e pagar a escola privada dos filhos, eles estão na escola pública e vão ao SUS, por exemplo. Então, essa subida de preço destes serviços, que é provocada precisamente quando o governo decide que vai passar a pagar o salário mínimo acima da inflação, ou seja, garantindo um ganho real do salário mínimo, não é só o salário mínimo que é impactado todo o sistema inclusive o salário médio, porque depois as empresas acabam por ter que ajustar os salários médios em função do valor que foi aplicado ao salário mínimo. Até porque se não fizesse isso, a partir de determinada altura, uma boa parte dos seus funcionários estariam a ganhar o salário mínimo. Percebem? Portanto, vamos imaginar que o Estado passasse a dar ganhos reais, por exemplo, de 10% do salário mínimo, que seria excelente. Mas, por outro lado, as empresas só aumentariam os salários daqueles funcionários que já ganham acima do salário mínimo, em média, por exemplo, de 5%. Quer dizer que, a prazo, o salário dessas pessoas o salário mínimo ia se aproximar da renda dessas pessoas. Qual era o risco que ia acontecer? É que se normalmente os funcionários que são melhores pagos são aqueles funcionários mais difíceis de substituir porque têm alguma formação específica que lhes permite ganhar mais. Então a empresa corria o risco de perder esses funcionários. Portanto, acaba sempre que o Estado
fixa o valor do salário mínimo, e é aí que ele tem poder de fixar, ele impacta o salário de todas as classes sociais. E isto, inclusivamente, leva as pessoas a fazer a ter um raciocínio errado de que aumento de salário mínimo é, de alguma forma, populismo, porque que vai beneficiar apenas as classes sociais mais baixas. O que não é verdade. Porque a partir do momento que a renda média sobe, que o salário mínimo sobe, o que é que acontece? Todos os setores são impactados positivamente, inclusivamente as classes sociais mais altas, porque ao aumentar o consumo, quem são os donos das fábricas? Quem são os donos das empresas, dos restaurantes, dos hotéis? São essas classes sociais mais altas. Então elas acabam por poder expandir o seu negócio porque existe mercado, pessoas. As pessoas, ao ver o seu nível social a subir, elas vão começar a ter acesso a bens que elas não tinham antes, fazendo com que a renda aumenta. Agora vocês querem ver uma coisa que as pessoas nunca se lembram, que impacta positivamente e é muito fácil você verificar que isso está a acontecer no Brasil neste momento? Vamos pensar no futebol. Por que é que vocês acham que os clubes na Argentina estão a atravessar uma crise bastante grande e já vamos em 7 épocas consecutivas de clubes brasileiros sempre a ganhar Libertadores, sendo que na maioria das finais é entre clubes brasileiros? Porque, não só porque o mercado brasileiro é por si só maior do que da Argentina, só que também ele já era maior no passado. Só que como o poder de compra do argentino era substancialmente maior do que do brasileiro, os clubes argentinos, ainda que com um mercado menor, conseguiam ter renda igual ou eventualmente até superior ao dos clubes brasileiros. Então, o que acontecia é que o poder que os clubes argentinos tinham era maior e os clubes brasileiros tinham muito mais dificuldade em ganhar competições como a Libertadores. Hoje em dia, o que acontece? Hoje em dia, nós vemos, por exemplo, o Flamengo a faturar mais de 2 bilhões de reais, algo que se alguém dissesse há 10 anos atrás, ou até menos, que iria acontecer atualmente, toda a gente dizia, mano, está maluco. Só pode estar maluco, porque há 10 anos atrás a faturação do Flamengo era para ir um quarto ou menos de um quarto daquilo que é hoje. Então, as pessoas não se acreditariam nisso. Então, as pessoas tendem a acreditar que isto tem a ver exclusivamente com a boa gestão. Mas não só. Porque se as pessoas não tivessem capacidade para pagar o bilhete para ir assistir ao futebol, a audiência nos Estados seria menor, a renda seria menor e, inclusivamente, até a nível televisivo, mais pessoas têm capacidade, por exemplo, de pagar para assistir jogos de futebol. Então, até num setor que aparentemente não tem nada a ver com essas questões, se demonstra que tem sim. Não é por acaso que os clubes europeus têm um nível de competitividade ainda, o Brasil, com esse crescimento que tem havido, o Brasil se aproxima, mas ainda se mantém relativamente longe dos países europeus. Porquê? Porque na Europa o nível social é muito menos desigual. As pessoas que têm renda média na Europa têm capacidade têm acesso a produtos que pessoas de renda média no Brasil não têm. E isto inclui, evidentemente, o futebol. Até porque quando as pessoas estão com dificuldades financeiras, o que é que elas vão cortar primeiro? Os chamados supérfluos. Ora bem, se as pessoas estavam habituadas a ir assistir, vamos supor, a 2 partidas de futebol no estádio por mês, elas passam para cortar por uma ou até por, sei lá, passar aí só de 2 em 2 meses. Isso, inclusivamente, depois provoca que os clubes sejam obrigados a baixar o preço dos bilhetes para tentar atrair mais gente. Com isso, reduz a renda.
Mas depois tem os outros produtos, do merchandising. Tudo na economia, toda a economia se beneficia quando se aumenta a renda das classes sociais mais baixas. Aquela ideia de que aumentar a renda de cima vai fazer escorrer para baixo, isso não funciona. E é muito fácil demonstrar que não funciona. Porque as pessoas que estão lá no topo, elas não investem, não é por falta de capital. Elas têm capital para investir. Acontece que se elas olham para o mercado e veem que o mercado não tem capacidade para responder ao risco que ela vai correr, ela não corre esse risco. Agora, se pelo contrário, ela vê uma demanda muito forte do mercado e demanda reprimida, porque as pessoas querem comprar e não compram porque o produto não existe. Elas vão, nem que seja, recorrer ao crédito para investir, para disponibilizar às pessoas esses produtos. Com isso, os ricos ficam mais ricos. Só que eles não ficam mais ricos a custas dos mais pobres. Porque eles ficaram mais ricos precisamente porque a desigualdade diminuiu, porque a renda média do trabalhador aumentou. E as pessoas têm erradamente, muitos empresários inclusivamente, em alguns casos eles têm consciência disso, é mesmo por uma questão de má índole. É exatamente isto. As pessoas muitas vezes elas não se contentam em ter muito. Elas têm prazer de ver que a grande maioria tem muito pouco. Porquê? Porque quando as pessoas têm muito pouco, elas estão muito mais disponíveis para aceitar qualquer coisa a troco do trabalho. Por exemplo, muitas pessoas se queixam das pessoas que estão no Bolsa Família. Porquê? Porque o Bolsa Família foi dar a oportunidade às pessoas de dizer não. Então é muito mais difícil você explorar o trabalho e, no fundo, se você paga as pessoas muito menos do que elas merecem, de alguma forma você está a escravizar essas pessoas. Porque não é pelo facto de você pagar um salário a essas pessoas que essas pessoas podem não deixar de sentir que estão a ser escravizadas. Porque a partir do momento que aquilo que a pessoa recebe está... As pessoas, evidentemente, nunca vão receber tanto quanto aquilo que produzem, porque aí o empresário ficaria no 0 a 0. Mas quando a diferença é muito grande entre aquilo que ela produz e aquilo que ela recebe, as pessoas têm que assumir que de alguma forma isso é trabalho de escravo. Porquê? Vamos supor que a pessoa tem uma renda que lhe permite apenas comer, vestir e ter uma habitação sem um mínimo de dignidade. Ou até, infelizmente, em alguns casos, e nos Estados Unidos, por exemplo, que é um país riquíssimo, está a acontecer muito, mesmo pessoas empregadas não têm capacidade para ter uma casa onde morar, elas vivem na rua, trabalhando, vivem na rua. Nos Estados Unidos está a acontecer muito. Isto, por exemplo, não acontece aqui na Europa, ou acontece muito pouco aqui na Europa. As pessoas que trabalham, embora, por exemplo, Portugal é um país em que as rendas têm subido bastante, muito mais do que a média europeia, tem levado algumas pessoas, mas sobretudo imigrantes, a optar por cortar em questão da habitação e optar por fazer algo que também estão a fazer nos Estados Unidos, que é viver, por exemplo, dentro de carros. Não, está muito, mas muito longe do que está acontecendo nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos a coisa ficou dramática mesmo. Os Estados Unidos hoje têm todas as características em algumas áreas de países africanos. Isto, os liberais detestam que se fala isso, mas é só verem vídeos na internet que vocês vão ver que há regiões nos Estados Unidos, até de cidades ricas, que a impressão que se tem é que se trata de um país africano, um país miserável. Inclusivamente muito lixo, muita sujidade, enfim, as pessoas têm dificuldade de circular em algumas ruas, mas há vários vídeos na internet que vocês podem ver. Então o que é preciso reter? É preciso reter, dessa questão da inflação, eu acho que a coisa já ficou entendida. É que inflação é uma coisa que não se pode pegar naquela percentagem e achar que ela se aplica a todas, de forma igual a todas as classes sociais. Não é assim. Tende a ser assim em sociedades quanto mais igualitárias ou quanto menos desiguais, porque não existe sociedades 100% igualitárias,
Portanto, mas quanto menos desigualdade existe, quando existe sim uma classe social mais rica, mas que não é tão às custas das classes sociais mais pobres, porque as classes sociais mais pobres também ganham o suficiente para viver com dignidade. Eu, por exemplo, já tenho dito em vários vídeos aqui no canal, eu não aceito, eu não concebo a ideia de que uma pessoa possa viver uma vida inteira construindo casas, por exemplo, e muitas vezes casas de luxo, e vive a vida toda e acaba morrendo vivendo num barraco. Isso para mim é inconcebível. É inconcebível que, por exemplo, uma pessoa que trabalha, vamos supor, em confecções de produtos de luxo, ou calçado, ou seja o que for, trabalhe uma vida inteira e não tem e mesmo produzindo milhares de pares de sapato, sei lá, por mês, ou algumas dezenas de pares de sapatos por dia, vivam a vida inteira, por exemplo, que não pode comprar um único sapato que ela mesma produziu e que, na verdade, é vendido por um preço muito acima do valor real, porque o salário que as pessoas ganham é tão baixo que o peso que elas têm na produção do produto se torna extremamente baixo. Então, o que impacta o preço do produto é, sobretudo, a matéria-prima. Porque o trabalho é tão desvalorizado, mas tão desvalorizado, que muitas vezes nem sequer o empresário nem sequer entra em conta. Por exemplo, quando se produz um produto na Ásia, em países cuja mão de obra é extremamente barata, o impacto da mão de obra naqueles produtos é muito baixo. Então, esses países estão a produzir, mas eles próprios não vão consumir porque eles não têm mercado, porque o nível de vida é de tal forma baixo que esses produtos acabam por ter que vir para o Ocidente, porque só no Ocidente há pessoas com poder de compra suficiente para comprar esses produtos, explorando de uma forma escravagista pessoas dos países asiáticos, dos países africanos, os países africanos menos, porque normalmente as pessoas se dirigem, essas grandes empresas se dirigem mais para países asiáticos, até porque nos países asiáticos existe uma coisa até um bocado estranha, que é as pessoas têm formação para produzir com qualidade, muitas vezes, ao contrário da África, em que nem isso acontece. É muito difícil encontrar mão de obra qualificada na África. Mas na Ásia é relativamente fácil e mão de obra qualificada extremamente mal paga. Portanto, eu acho que em relação a essa questão ficou esclarecido. Se você continua com alguma dúvida, deixe o seu comentário que eu vou tentar responder e, se for o caso, volto a gravar algum vídeo para tratar desse assunto. Agora, então, eu quero falar do segundo tema, e o segundo tema tem a ver com o mercado de investimentos e tem a ver com um vídeo que eu assisti esta semana de um canal do YouTube, que tem um rapaz, um jovem, que ele, numa entrevista, estava a comentar que, não sei se é verdade ou não, porque eu não sigo o canal, que ao contrário do que acontecia com a maior parte dos analistas de mercado, esse rapaz, ele trabalha com o mercado, ele também tem os seus clientes, dá aconselhamento financeiro. Ao contrário do que acontecia com a concorrência, os clientes deles se beneficiou do crescimento da economia do Brasil. Porquê? Porque, lá está sempre, segundo ele, porque ele é claramente uma pessoa de direita e que defende teorias liberais, ele diz que não viu que o caos da forma que se apresentava. Ele tinha uma ideia negativa do mercado, embora não entendo porquê, porque os 2 primeiros de governo Lula, isso é facto, não vou nem sequer perder tempo a discutir, porque os números estão aí. Foram anos de crescimento da economia, de redução. Foi durante o governo Lula que o Brasil saiu do mapa da fome pela primeira vez e voltou a entrar quando os governos de direita entram
e sai agora. E aí eu ainda volto ligeiramente ao tema anterior para falar de uma coisa que é importante, que me esqueci de falar e que é extremamente importante. É que com a entrada do Lula, o que aconteceu, tal como nos governos anteriores, é que passou a haver um crescimento real do salário mínimo e, com isso, como eu disse, impactando todo o salário. Durante 6 anos de governos de direita, e é isso que me faz alguma confusão, como é que tanta gente, tantos trabalhadores, não se dê conta disso e continuem a votar em políticos de direita, quando nesses 6 anos não houve aumento da renda. Quando o salário mínimo aumentava, ele aumentava apenas até o limite da inflação. Então as pessoas não tinham ganho real. A economia crescia, só que as pessoas que produziam a riqueza que fazia a economia crescer não estavam a partilhar o bolo. O bolo crescia e era todo distribuído para o topo da pirâmide. Porque a partir do momento que as pessoas não tinham ganho real do salário, pode presumir, pronto, então ninguém ganhou dinheiro com isso. Não! A economia continua a crescer menos do que está a crescer com o governo Lula, mas estava a crescer. Então, se a economia estava a crescer, é natural que as pessoas tivessem um aumento de renda de pelo menos equivalente ao crescimento da economia. Dessa forma, sim, pode-se dizer que o crescimento da economia estava a impactar positivamente todas as classes sociais e não como aconteceu durante esses 6 anos em que só um grupo foi beneficiado. E agora, retomando essa questão do financeiro, o que é que está a acontecer e que esse rapaz chamou a atenção, mas eu já sabia sobre isso, inclusivamente já cheguei a comentar sobre isso aqui neste canal. É que muitos clientes desses analistas que fazem análise não baseado na realidade, na técnica, no rigor das contas, mas de forma ideológica, é que eles levaram os seus clientes a perder muito dinheiro. Houve muitos analistas de mercado que convenceram as pessoas a comprar dólar, que levou a dólar a mais de 6, a 6,30 reais. O que aconteceu nesse espaço de tempo? O dólar tem estado entre 5,30 e 5,40, ou seja, em média, cerca de R$1 a menos do que o preço que as pessoas comprou. Mas não só isso. As pessoas foram duplamente prejudicadas, porque além de ter perdido dinheiro no câmbio, e mesmo que dizer, mas o dólar vai subir futuramente. Está bem, mas neste momento elas já perderam. Quer dizer que se elas não tivessem feito isso, tivessem comprado, por exemplo, os dólares hoje, teriam um crescimento, quando o dólar subisse, maior. Elas só vão começar a lucrar com a venda dos dólares quando o dólar ultrapassar o valor que elas compraram, sendo que isto pode demorar anos, porque o dólar está cerca de um real mais barato. Portanto, não tem como alguém achar que foi um bom negócio comprar dólares a 6,30. No entanto, esses analistas convenceram as pessoas que isso é um bom negócio. E quando convenceram as pessoas disso, e convenceram que o Brasil ia virar uma Argentina, ia virar uma Venezuela, tirem o dinheiro da bolsa, nem que seja para pôr no colchão, as pessoas o que é que fizeram? Aconselhada por esses analistas, elas basicamente venderam as suas ações para comprar dólares e, além de ter perdido dinheiro com o câmbio, perderam dinheiro com as ações. Porquê? Porque o mercado está a subir, está a bater recordes sucessivos em dólares, e essas pessoas que poderiam estar a lucrar, poderiam estar a receber dividendos, por exemplo, das ações, e poderiam estar a lucrar com o aumento do valor das ações, não estão. E não estão a ganhar dinheiro com as ações, não estão a ganhar os dividendos, e estão a perder dinheiro com o câmbio. Portanto, o que é que eu posso dizer às pessoas de investimento que queiram investir no mercado de ações? Que basicamente sejam elas próprias a fazer a sua análise.
Eu, por exemplo, não estou nem aí. Às vezes ouço os analistas falar, mas eu não ligo absolutamente nada daquilo que eles dizem. Primeiro porque eu sei que aquilo que eles falam tem interesse. Eles podem ter interesse em transmitir uma ideia por efeito especulativo, para fazer, por exemplo, que as ações subam ou que as ações desçam, que o dólar suba ou o dólar desça. Portanto, eu não confio logo naquilo que eles dizem. Eu tenho a certeza que eles não transmitem aquilo em que realmente acreditam. E depois, como eles têm não têm o rigor técnico que se exigiria a profissionais dessa área, sempre trabalhando na base ideológica, e eles não são políticos, e isso acontece sobretudo no Brasil, porque eu não vejo isso acontecer aqui na Europa, por exemplo. Não quer dizer que os analistas de mercado na Europa não errem. O que eles não erram é que no Brasil, o erro, eles não acertam uma. E é que não acertam uma, não é que passou de raspão, não. Eles erram de uma forma que, se fossem alunos na escola a errar daquela maneira, eles iam ter zero na pauta, ia ser zero geral. Porque não é só que eles erram todas, é que eles erram todas por uma margem absurda. Então, o que é que eu digo às pessoas? Você quer investir no mercado? Faça você mesmo a sua análise. E faça a sua análise colocando a política de lado. Não ligue para a política. Ai, isto vai acontecer assim porque o governo vai intervir. Esqueça. Faça você a sua própria análise. Pode ter certeza que a sua análise será, com certeza, se você puser a política de parte, a sua análise será, com certeza, melhor do que a deles. Pode até nem estar certa. Pode até estar errada. Só que a deles é tão errada, que muito provavelmente a sua está mais próxima da realidade do que a deles. É este o conselho que eu posso dar. Eu não vou aqui dizer como é que eu invisto e não vou dizer a vocês a seguir a minha forma de investir, porque eu não sou analista de mercado. O que eu estou a dizer a vocês é aquilo que eu faço. O que eu faço é exatamente isso. Eu não estou nem aí para aquilo que os analistas dizem, quais são as ações que vão subir, quais são as ações que vão descer, como é que vai crescer o câmbio. Eu apenas faço a minha própria análise e, se a minha análise vai ao encontro daquilo que eles dizem, eu posso dizer que nos últimos tempos 100% foi no sentido contrário, 100% das vezes, e ainda bem para mim, porque ao contrário do cliente dessas pessoas que estão a perder dinheiro, eu estou a ganhar. Bom, fico-me por aqui, fiquem bem, vemos no próximo vídeo.